Então, somos um mal necessário. Vamos tentar aperfeiçoar nosso trabalho, lapidar. Bem, agradeço então ao Fábio Jambiage. Passo então a palavra para Gustavo Franco, que vai falar sobre o mesmo tema. Gustavo Franco foi presidente do Banco Central de agosto de 97 até janeiro de 99. Gustavo Franco foi antes diretor da mesma instituição e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Por quase 6 anos, teve um papel central no intenso processo de mudança que caracterizou o Plano Real. Premiado como economista e como formulador de política pública, Gustavo Franco é conhecido como um dos mais produtivos pensadores brasileiros modernos. Atualmente é professor do Departamento de Economia da Universidade Católica do Rio de Janeiro e é também colunista dos jornais O Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. Você, senhor Gustavo Franco. Hello. Muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Porto Alegre foi sempre para mim a sede do Fórum da Liberdade. Eu me sinto em casa, carioca, em casa, nesse fórum. Gosto sempre de vir, por favor, me chamem sempre. Obrigado, Tamara, pelas palavras gentis de introdução. O tema democracia e economia de mercado parece um tema fácil. Seria fácil começar dizendo que uma não existe sem a outra. Mas não é tão simples, especialmente no Brasil, onde um olhar sobre a nossa história talvez revelaria que nós apenas recentemente começamos a ter as duas coisas, e mesmo assim não inteiramente. E quando tivemos uma por inteiro, não tivemos a outra, ou coisa assim. Seria preciso recuar muito no tempo para buscar as formas muito originais pelas quais nós deturpamos a economia de mercado, nós a transmutamos numa coisa diferente, tropical, estranha, bem descrita por um autor que esteve aqui, se eu não me engano, ontem, o professor Jorge Caldeira, sua tese de doutorado na USP, chama-se A Nação Mercantilista. É um estudo magistral sobre o Brasil colônia e sobre como nós substituímos o saqueador estrangeiro, o colonizador, pelo saqueador nacional, o Estado. O Estado não como entidade abstrata, mas como um conjunto formado por elites regionais. Talvez não muita coisa tenha mudado desde então, mas o ponto é que o Estado, desde o início, subjuga a sociedade, a economia, que sempre foi reprimida por um emaranhado regulatório de permissões, concessões, vedações, e onde toda energia econômica deveria emanar do soberano, do Estado, como favor, como benesse, jamais por iniciativa de alguém, de um empresário, de alguém que viesse, através do progresso, a desafiar a ordem estabelecida. O mesmo autor, o professor Jorge Caldeira, escreveu sobre o século XIX, a biografia do Visconde de Mauá, que muitos aqui, eu tenho certeza, leram, onde podemos assistir o desenrolar dessa perversão concebida no nosso nascedouro enquanto país. A democracia é uma espécie de farsa, é uma série um emaranhado de cooptações de natureza patrimonialista, e é uma sociedade cuja política está assentada sobre a instituição da monarquia e da escravidão. E, evidentemente, não há que se falar em economia de mercado, em liberdade, quando se adota a escravidão como um pilar fundamental da economia nacional. É um Estado sem sociedade, é uma cabeça sem corpo, um país invertebrado, onde a livre iniciativa não tem lugar. Basicamente,
isso é o império. A República e a abolição da escravatura demoraram muitos anos. Demorou-se o quê? Talvez meio século para se abolir a escravatura no Brasil, e aqueles que leram o livro do professor Caldeira ou que estudaram a história do Brasil haverão de recordar que o que se dizia sobre por que a abolição não devia ser feita tão rapidamente, de supetão, é mais ou menos a mesma coisa que a gente ouviu ao longo da década de 90 sobre a abertura no Brasil. Que os empresários fizeram investimentos em escravos que não eram gente, eram capital, e que precisavam proteger o seu investimento e esse tipo de coisa, e, portanto, era preciso ser gradual e cercado de políticas compensatórias. Esse palavreado, tenho certeza que todos conhecem, ele é muito contemporâneo. A República e a abolição não trouxeram, no fundo, grandes transformações no que nós já tínhamos. Fizeram uma adaptação para novos tempos, mas o patrimonialismo e o privilégio continuaram a ser os pilares de uma sociedade que deplorava o progresso e quase criminalizava a iniciativa. É um país de elites predadoras, como eram as elites no tempo da colônia. E o Brasil cresce meio que à revelia, era um país arquipélago, e aquelas ilhas do arquipélago que cresceram durante esse período anterior à depressão foram as ilhas mais independentes ou mais conectadas com o resto do mundo e que menos precisavam de autorizações e permissões do Estado, do soberano, para que seu crescimento e dinamismo tivesse lugar. 1929, a depressão, 1930, uma revolução, trazem mudanças importantes e começa aí talvez algo que possamos chamar de um século keynesiano, cujo início talvez tenha sido anterior, quando o Brasil começou a usar dinheiro público para comprar café e defender os produtores de São Paulo. Isso foi em 1906, mas em 1930 esse Estado ativista keynesiano tropical já estava plenamente no lugar. O período que vai de 1930 a 1984 é um período de democracia extremamente instável. Temos democracia plena em 20 anos apenas de 54, e mesmo assim sempre sob ameaça de golpe. Não sei se teve algum presidente que terminou seu mandato durante esse período. E uma economia cada vez mais planificada, cada vez mais escravizada, regulada pela vontade do Estado, que estende seus tentáculos bem além do keynesianismo próprio dos países do primeiro mundo, e se torna um keynesianismo meio de esquerda, meio desenvolvimentista, onde o controle do Estado sobre a economia devia ser total. Não se tratava apenas de política fiscal, mas de favores regulatórios, de controle de preço, de controle de crédito, controle de tarifa, permissão para funcionar, alvará. Isso é o capitalismo dos alvarás. Isso é o capitalismo, é o auge da política industrial. Pois bem, e o terceiro pilar desse modelo econômico, que financiava esse estado de coisas, era a inflação. Era um imposto cobrado sem representação. Muitas revoluções foram feitas por causa de impostos sem representação. Aqui nós descobrimos uma maneira de fazer isso de uma maneira suave, imperceptível. A inflação funciona como um imposto, cobrado sem que ninguém tenha que legislar sobre ele, discutir no Congresso, fazer orçamento, é cobrado de maneira muito discreta. No entanto, ele é o pior dos impostos, que ele incide sobre aqueles que não são capazes de se defender por falta de acesso ao sistema financeiro. A inflação é um imposto sobre o pobre. Portanto, nós montamos um modelo econômico dito de substituição de importações, cujos pilares eram a ausência de democracia, ou uma democracia frágil, o poder do Estado sobre a economia no plano regulatório cada vez maior, e o financiamento do Estado baseado na inflação e na tributação sobre o pobre.
vamos chamar esse poder regulatório que o Estado exerceu sobre a economia de fechadura econômica. Acho que o termo é próprio, porque trata-se de fechar as oportunidades, as portas pelas quais a iniciativa privada é capaz de exercer sua atividade. A fechadura não é só contra a competição estrangeira, é a fechadura também contra a competição doméstica. Tudo é proibido, tudo precisa passar pelo Estado, precisa ter um benefício, porque se é proibido, precisa ter uma permissão, e, portanto, a indústria que cresce desse jeito é uma indústria eivada por relações de clientela e relações incestuosas com o Estado. É um período onde nós crescemos muito, de 1930 a 1984, talvez o Brasil esteja entre os 3 ou 4 países que mais cresceram nesse planeta. Porém, é um crescimento feito o da União Soviética, ele é deformado, pervertido na origem. É um crescimento que, pela sua própria regra de formação, produziu uma tragédia social, ou seja, várias décadas de imposto sobre o pobre e fechadura econômica, sem competição, não podiam gerar, senão, a economia mais desigual do planeta. Ok? Essa tragédia que nós temos hoje é produto deste modelo de crescimento, de substituição de importação, baseado em inflação e ativismo do governo. Não tem outra explicação. O que é curioso, todavia, é que esse foi um crime perfeito. Quando se pergunta quem produziu o problema social, quem produziu a inflação, todos os nossos heróis desenvolvimentistas estão inocentes. Nós não conseguimos dizer o nome de uma pessoa que tenha causado a inflação no Brasil. Passamos anos tentando combater a inflação e não sabemos quem a produziu. Não tem ninguém preso. O Ministério Público não está atrás de ninguém por causa da inflação. Não teve uma CPI da inflação. Ok? E, no entanto, está aí a tragédia social que nós todos temos que conviver. Existe, eu acho que como historiador, como professor, olhando para o Brasil, para a segunda metade do século XX, tem uma pergunta que eu acho a mais instigante, cuja resposta todos, eu acredito, devem refletir. A pergunta é o seguinte: por que o Brasil experimentou uma hiperinflação? A hiperinflação é um fenômeno que muitos talvez tenham ouvido falar da Alemanha anos 20, ou durante a Revolução Russa, ou coisas desse tipo. Como é que pode ter acontecido uma patologia de tal gravidade num país abençoado por não ter furacões, guerras civis, revoluções e coisas desse tipo? Como é que isso foi acontecer aqui? E começou a acontecer em meados dos anos 80, quando justamente nós elegemos Tancredo Neves, presidente da República, e indiretamente começou a democracia. Quem poderia imaginar que 5 anos mais tarde, no último mês de governo, do primeiro governo democrático, em 20 anos, 30 anos, a inflação mensal seria 80%. Quem poderia imaginar uma tragédia, uma desgraça desse tipo? Por que aconteceu uma coisa dessa no Brasil? Eu acho que as pessoas pensam pouco sobre por que isso aconteceu e quais as causas desse fenômeno. Minha percepção é que determinante para esse fenômeno foi a própria democracia, que reduziu de forma dramática a tolerância que a população tem com relação ao modelo anterior, de inflação e fechadura, de imposto sem representação e de regulação excessiva, de intromissão excessiva do Estado na vida do cidadão. Portanto, o colapso do modelo anterior talvez tenha sido a causa dessa extraordinária patologia, enfim, que, ao fim das contas, pode ser interpretada como uma manifestação tardia de uma revolução que ocorreu em todos os países, que se tem notícia, países que foram colônia uma vez na vida, que foi a revolta contra a taxação sem representação, via de regra,
imposta pela metrópole. Aqui não. Era taxação sem representação imposta pelo Estado. Um Estado autoritário, ilegítimo, ou mesmo um Estado democrático. A democracia não conseguiu sobreviver junto com a hiperinflação, ou uma ou outra. E, felizmente, nós conseguimos continuar um país democrático e vencer a hiperinflação. Mas nós só conseguimos isso porque, desde cedo, quer dizer, porque ao fracassar várias vezes em fazer planos de estabilização, onde se imaginava que o combate à inflação fosse um assunto de economistas, restrito a técnicas de livro-texto e medidas de macroeconomia, nós demoramos a aprender que não era nada disso, que a inflação, a hiperinflação só seria vencida no Brasil no momento que nós, como nação, a enxergássemos como uma expressão de um problema maior, de uma doença profunda, séria, cuja cura demandaria verdadeira mudança no modo como o Brasil funcionava. Isso aconteceu a partir de 1994. Aconteceu com privatização, abertura, desregulamentação, investimento direto estrangeiro, responsabilidade fiscal, verdadeiras revoluções setoriais que nós fizemos em várias áreas. Esses foram os elementos de uma mudança de cultura que constitui, em última instância, a construção de uma economia de mercado. E foi só no momento que nós nos empenhamos em reconstruir uma economia de mercado é que nós conseguimos acabar com a última perna torta do modelo de desenvolvimento anterior, que ainda estava a nos assustar. Está pela metade, todavia. Infelizmente, a revolução não está completa, o meu tempo está terminando. Nos debates, eu espero ter a oportunidade de dizer o que faltou fazer, mas os avanços foram bastante significativos no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique. Hoje nós podemos dizer que nós temos uma economia de mercado, embora ainda pela metade. Falta muito em matéria de instituições orçamentárias, falta muito em termos de liberdade econômica, de desregulamentação, falta muita coisa, mas nós vamos chegar lá. Muito obrigado.